Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247. Hoje, com mais um Cultura 247. Eu sou a Valéria Marque e hoje nós vamos falar de teatro, com dois convidados excelentes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vou trazer aqui comigo o diretor Eduardo Tolentino de Araújo, diretor do Grupo Tapa, e o ator Zé Carlos Machado. Tudo bom? Tudo bom, Eduardo, com você? Seja bem-vindo. Tudo bem. Bem-vindo aos espectadores do 247. Muito bom. Zé Carlos, bem-vindo aqui na Cultura 247. Tudo bom com você? É um prazer estar aqui com vocês, está tudo bem. E eu sinto que aqui pode ser um facho de luz para a minha vida e para o seu programa e para os espectadores seus. Bom dia a todos. Com certeza, com certeza. Olha, a gente estava aqui brincando, conversando no backstage, assim, sobre essa questão da tecnologia, né? E o Eduardo e o Zé Carlos, eles são resistentes da artesania, do teatro, e estão adentrando aí na tecnologia nesse momento, né, Zé Carlos? É mais ou menos isso. Não é resistente não. Mas, por exemplo, isso daqui que a gente está tendo é bem interessante, não é? Mas a manipulação desse universo, eu não dou conta nem de ler os meus livros, nem de cuidar do meu neto, nem de abraçar meus amigos. E aí, isso daqui eu sinto que é uma atração muito perigosa, entendeu? Tem coisas maravilhosas, como essa que eu sinto que está acontecendo aqui agora, mas está cheio também de, que eu às vezes ligo, está cheio de questões banais, medíocres, e que aí eu prefiro pegar o meu livro, passear no sol como está hoje, entendeu? Do que ficar ligado nesse universo do audiovisual. E eu faço muito, porque eu mexo com televisão também, eu faço novelas, faço séries, faço filmes, entendeu? Mas eu tenho, sim, uma certa alma antiga, né? Acho que a alma que é antiga. Agora mesmo estava falando com você aqui, aí quem veio à minha mente é minha mãe, entendeu? Então, eu me transporto assim, lá para o interior de São Paulo, na beira do fogão de lenha, sabe essas coisas? E esse universo está mais forte do que esse monte de coisas visuais que você fica assim, né, o tempo inteiro. É celular, eu não sei mais o que, então eu tento, pelo menos, me afastar um pouco. Preservar um pouco, né? Eu acho que é como os gregos diziam, né? O caminho do meio, né? A gente tentar encontrar um equilíbrio, né? No caminho do meio. Eduardo Tolentino de Araújo. É um prazer aqui ter você também aqui conversando conosco. O Eduardo é diretor do Grupo Tapa, tem inúmeros trabalhos, mais de 40 anos de trabalho em teatro. E os dois estão participando de o Eduardo dirigindo e o Zé Carlos atuando num espetáculo chamado Papa e Girt. Esse espetáculo foi escrito pelo Vianinha, Oduvaldo Viana Filho. E só lembrando a todos aqui da TV 247 que nós fizemos um programa do Tríptico, 4 programas do Tríptico falando sobre Vianinha, e tá lá na playlist do Tríptico, então quem não viu, assista, porque vale muito a pena. Então, eu queria que você falasse um pouco, Eduardo, do trabalho aí que você vem desenvolvendo no Tapa e do porquê Papa e Girt, né? Papa e Girt que é uma fábula que conta a história de um ditador num país fictício sul-americano. Coincidências à parte, então eu queria que você falasse um pouco desse trabalho. Essa peça foi escrita em 67, ganhou o prêmio do Serviço Nacional de Teatro e foi proibida no dia seguinte a ter sido premiada. E aborda a ideia de um ditador populista no exílio,
após ser deposto por uma junta militar. Quer dizer, é o roto e o esfarrapado, né? E o que se percebe é que esse ditador ele é um fantoche, elevado ao posto pela uma ala militar, e é usado e não percebe que está sendo usado, né? E esta junta militar, na verdade, que o coloca no poder, na verdade está a serviço do capital estrangeiro. Essa não é a primeira abordagem minha, do Zé, ao universo do Viana, né? Nós já fizemos juntos o Corpo a Corpo, nos anos 90, quando nós fizemos o Panorama do Teatro Brasileiro, com mais de 16 autores que nós montamos no período. Eu fiz o Moço Estado de City e o Zé, fora do Tapa, como ator convidado, ele fez com o Dudu Sandrone o Raja Coração. Então, com o Papo Guirte, o Zé está completando uma trilogia dos 3 grandes personagens escritos pelo Viana, e ele pode falar isso daqui a pouco. A outra peça é o Corpo a Corpo, do Vianinha, que é um monólogo. Eu falei, Zé. Não falei, não? Desculpe. Então, nós montamos o Corpo a Corpo em 94, foi nossa primeira abordagem do Viana. Eu fiz o Moço Estado de City, que o Zé não fazia, e ele fez o Rasga. Mas, assim, o mote da gente fazer essa peça, fora ser um grande texto, né, é um pouco o momento que a gente vive no país, na América Latina e, inclusive, no mundo, né? Foi um recrudescimento do populismo no mundo, né? Então, o que é essa figura desse populista que o Viana aborda, né? Que pode ser de direita ou de esquerda. No caso, esse é um populista de direita, né? A serviço, como eu disse, do capital estrangeiro, mas empossado pelos 40 militares que o apoiam, né? Isso é muito similar à história de vários países da América Latina, né? A gente pensava, isso é uma ideia muito maluca, né? Porque no Brasil se diz que um texto é datado. Se eu montasse esse texto há 10 anos atrás, diriam que não fazia sentido, que isso era um passado sem volta, né? Porque a gente esquece que a história é cíclica e que as estruturas que mantêm o sistema, eles estão ali, estão debaixo do tapete. Então, eu sou muito fascinado pelos argentinos nesse sentido, e os chilenos, porque eles esgotaram o tema das ditaduras militares, tanto no teatro quanto no cinema. A gente abandona como se fosse fato passado. Agora, a peça, quando a gente começa a ensaiar, é essa análise dessa figura ditatorial, né, que é tão bem retratada em obras como O Outono de um Patriarca e O General Seu Labirinto, do Garcia Marques, né, e que o Viana é uma das poucas pessoas a ter colocado o dedo nesse vespeiro. Mas ela ganha uma outra conotação quando a gente está para estrear. Porque um dos temas da peça é a tortura. Então, com o aparecimento dos áudios expostos pelo próprio Exército, né, as 12 mil horas de relatos sobre as torturas que aconteceram no Brasil, onde a gente adora negar os fatos históricos, quer dizer, eu já ouvi que a Amazônia é úmida e, portanto, não queima, enfim, essas barbaridades que a gente ouve aqui, né? E que gente, às vezes, com determinado grau de instrução, repete. Nós não estamos falando com essas pessoas porque eu não vou provar a ninguém que a Terra não é plana e nem que a vacina tem utilidade. Então, com esses a gente não discute. Mas, como você falou, existe o caminho do meio. As pessoas que precisam saber das coisas e que não sabem. E que poderiam ser agentes transformadores. Então, nesse sentido é que a gente monta o Papo Guirte nesse momento. Para relembrar a história, que essa história aconteceu e que a gente tem que ter cuidado para que ela não aconteça de novo. Para a gente estar atento para isso. Porque a nossa vulnerabilidade institucional é muito grande. É isso que... nós não temos jogo ganho, né? É óbvio que a gente tem um país
em determinados sentidos, melhor do que em 64, que nós tínhamos uma imprensa que apoiou o golpe militar, tinha vários setores de juristas que apoiaram o golpe. Nós temos uma sociedade, nesse sentido, um pouquinho mais à frente, mas na corda bamba, né? Nós andamos na esperança equilibrista no Brasil ainda. Com certeza. E, na verdade, assim, eu também quero crer nessa possibilidade de estarmos num momento um pouco melhor do que em 64, mas quando a gente também relembra o golpe de 16 e o quanto todos estavam empenhados, e a própria imprensa, é complicado também, né? Mas, enfim, e a gente também estava comentando um pouco, vocês estavam comentando também no backstage a questão até desses dois assassinatos aí recentes na Amazônia, né? Então, queria falar assim, Zé Carlos Machado, como é que é essa questão desse ditador, né? Porque é um ditador que tem algum conflito existencial, né? Os ditadores aqui da nossa América Latina ou do nosso próprio país têm esses conflitos existenciais? Isso Será que a realidade é mais difícil do que a ficção? São tantas as possibilidades de abordagem da obra do Vianinha, e dessa peça especificamente, e das outras peças que a gente já fez, o Rasga Coração, por exemplo, também, que teve mais ou menos a mesma história, que foi um texto premiadíssimo, e depois o mesmo governo que o premiou, esse governo o censura, né? E depois que a peça pôde ser montada, a gente vê a qualidade dramatúrgica, a qualidade temática e a necessidade dessas discussões estarem em pauta. No Corpo a Corpo do Vianinha também é um monólogo que também ainda é impressionante como ainda a obra dele ainda ressoa nos dias de hoje. No caso do Papa e Guirte, como eu estava falando aí, primeiro, a qualidade da obra, ela foi a primeira grande obra do Vianinha, o Eduardo sempre cita isso, então, aparentemente, eu vejo assim, aparentemente ela parece uma peça com muitas fragilidades dramatúrgicas, mas na medida em que a gente vai trabalhando, vai se apoderando desse trabalho, vai deixando com que ele, com que a gente se apodere dele, ele penetre no nosso corpo, no nosso DNA, a gente vai vendo novamente que ele era um autor fantástico, um autor que faz muita, muita falta nos dias de hoje, ainda, né? Porque, de fato, ele não coloca, porque a monstruosidade está dentro de cada um. O que eu quero dizer é isso, que, obviamente, o Castelo Branco, o Figueiredo, o próprio Médici, devia estar lá no fundo, eu creio assim, entendeu? Ele não era só o demoníaco que a estrutura se estabelece, ele devia ter lá no fundo um afeto qualquer com o seu neto, com a sua família, com algum amigo que tomava uma cerveja, tomava um uísque, talvez ele gostasse de jogar alguma coisa, talvez ele gostasse de ver um bom filme, ele gostasse de conversar sobre amor com alguém, mas tem uma opção do poder, do exercício do poder, e que está, né, que salta muito mais. Por exemplo, esse indivíduo que está aí agora, ele é um armamentista alucinado, louco, doente, né? Porque nós estamos vivendo já no século XXI e estamos vendo que a guerra ainda predomina. Quer dizer, a indústria bélica domina. A América Latina esteve a serviço de que capital? Não foi aqui dos povos latino-americanos, não foi da cultura popular daqui, né? Até hoje a gente vive uma dominação bastante acentuada ainda do capital estrangeiro, que acaba definindo a questão cultural, a questão industrial desse país e a questão mental. Então, obviamente que essa obra do Vianinha, o Papa e Guirte,
ele tem dentro de si camadas em que eu posso falar assim, nossa, compactuo com ele, mas, de repente, as ações e as atitudes e a serviço de quem ele se coloca são muito, muito, muito demoníacas, muito assustadoras, muito violentas, muito... você fala assim, onde está a humanidade? Onde existe a humanidade? E que gera, né? Só essa questão armamentista, só isso que está acontecendo na Amazônia, e as declarações que a gente tem, não só desse indivíduo, esse ser, sei lá, é difícil colocar, às vezes, no patamar da humanidade, né, certas pessoas, mas tem sim. Então, esse Papa Egídio, ele tem a sua camada, ele tem saudade da sua terra, ele tem a nostalgia da sua terra, ele tem uma família, ele está exilado aqui nesse país fictício que é Montalva, mas ele tem saudade. O sentimento de saudade é um sentimento bonito, né, da maior humanidade. Ao mesmo tempo, ele apoiou essa barbárie que é a tortura. E, por incrível que pareça, o tempo passa e a gente está vendo que a gente vive nesse país a mesma coisa, porque isso que está acontecendo na Amazônia é tão igual ou pior, não é? O que está acontecendo com os índios é tão igual ou pior. E a sociedade, nós, por isso que eu digo que a monstruosidade, ela não está só aí acima, não. Ela está dentro da gente. A gente tem que começar a se reavaliar. Nós. Então, acho que essa obra do Viana, de alguma maneira, ela nos remete um pouco para dentro da gente mesmo. Obviamente que a gente está fazendo uma análise de um corpo social, de uma estrutura social que está estabelecida há muito tempo e que isso é difícil sair com as palavras, às vezes, democracia, a palavra, às vezes, ditadura, são só palavras, mas, às vezes, a democracia está travestida de ditadura e a ditadura está travestida de democracia, e eu acho que está faltando o ser humano se desarmar, entendeu? Se preocupar com a educação de um povo, com a saúde de um povo, e o exercício de poder, porque a gente está vendo esse moleque que está aí, acho que eu encontrei a palavra mais ou menos certa para esse indivíduo, esse moleque, porque é um moleque, né, que gosta de passear de moto, que gosta de ser o dono do seu quintal, entendeu como é? Que dá declarações, aberrações de declarações, e que é insuportável isso, a gente não pode mais suportar esse tipo de coisa. E as instituições estão estabelecidas, a estrutura está estabelecida ainda para mantê-lo e manter os seus asseclas, mantê-los no poder. Né? Basta ver também esse outro cara, já que a gente está falando da Amazônia, esse outro patético indivíduo, ministro do Meio Ambiente, né? Que a gente já sabe como é que é a política em relação a isso. Então, a gente ainda vive um perigo muito eminente. A gente já está vivendo um perigo iminente, e não é à toa o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, no planeta, de uma maneira geral, porque também ninguém fala assim, desarmem-se. Eu tenho um pensamento a respeito disso, porque a Ucrânia fica muito feliz quando os outros países mandam, olha, vamos armar para se defender. Então, eu estou dando, na verdade, estou potencializando a indústria armamentista. Isso está dentro da minha alma. Porque se eu quero armas para lutar, eu também tenho dentro de mim um elemento destruidor, um elemento destrutivo. Então, eu acho que o Papa Egídio, num certo sentido, ele mostra uma estrutura caseira, aqui da América Latina, mas nós estamos falando da humanidade, né? Nós estamos falando do planeta, e nós estamos falando do micro, do que está dentro da minha casa, do que está na minha cidade, nas mãos de quem nós estamos sujeitos, porque nós estamos sujeitos a isso que está aí. E isso que está aí não é digno. Nós estamos vivendo já no século XXI e está na hora de essa pequena humanidade que está dentro de cada um, está dentro, inclusive, desses ditadores,
Eles abrirem o coração e falarem, gente, não dá mais. Não dá mais. Não é? A gente ainda... O mundo... Você imagina... Veio essa doença, essa Covid, e fala, opa, é agora. Piorou muito o comportamento do homem. O exercício de poder, inclusive, em cima da doença. Quando o cara, agora é o cara, também o moleque, o cara, quando ele tira a máscara de uma criança que está no colo dele e fala, não precisa de máscara, ele é o quê? Ele é um assassino em potencial, não é? Então, nós estamos falando um pouco dessa chamada humanidade que está dentro, inclusive, dos ditadores, mas que, na verdade, ela expande, essa pseudo-humanidade expande, e é muito assustador ainda ver que uma grande camada da sociedade ainda está apoiando, não é? Porque eu encontro muita gente que fala, temos que nos armar. E ao mesmo tempo, a gente vê, né, dentro das famílias, o tio pegando a arma, matando uma família. Então, não tem nada que justifique. Só que isso aí, se a gente pensar num sentido maior, numa expansão a respeito disso, a gente vê que está na Ucrânia, está na Rússia, está no planeta como um todo, está aqui nesse país e está no perigo eminente que ninguém quer ver, com a bestialidade que ainda se faz presente. Eu acho que o Papa Eguirte, um pouco, ele discute essa questão estrutural, mas discute a humanidade. E na medida em que a gente foi fazendo esse trabalho, a gente foi vendo a potência ainda do Vianinha e a falta desse menino, porque ele morreu com 37 anos, a falta desse menino nas artes e no pensamento brasileiro, no pensamento político, no pensamento artístico, no pensamento criativo. É um pouco por aí. Muito, muito boa essa sua fala, falou coisas muito profundas, interessantes. Olha, eu vou jogar aqui agora para o Eduardo comentar. Eu vou dar uma lidinha aqui, curtinho, na sinopse da peça. Fala o seguinte: na trama, Papa Eguirte é o nome de um ditador populista deposto na fictícia Alhambra, exilado também na fictícia Montalva. Em sua conspiração para voltar ao poder, ele mergulha nas suas reminiscências de um tempo de exceção onde governava com mão de ferro seu país natal, com a imprensa silenciada e torturas nos porões. E chega à triste conclusão que nunca passou de fantoche de militares golpistas a serviço de uma potência estrangeira. Metáfora precisa sobre a América Latina, que ganha significativa relevância nos tempos atuais. E uma outra coisa que vocês também colocam é que há núcleos de personagens do passado e do presente, e alguns personagens que vêm para acertos de conta. Como é que é? Como é que você sente essa peça em diálogo com esse país que parece que está, como você falou, é cíclico, né? Parece que relativamente de 30 em 30 anos a gente tem golpes e problemas e questões. Eu até brinco que eu costumo brincar que eu acho que o Brasil ele está em surto, né? O país está em surto psicótico, e acho que nunca tantas sombras e tantas coisas horríveis, né? Como o Zé Carlos falou, né? Do indivíduo, né? Tantos seres humanos ostensivamente agressivos e que querem a morte de outros e que propagam isso, e também a nível coletivo, né? Coletividades aqui que estão vindo à tona, pregando violência, pregando morte, pregando destruição, né? Como é que você vê isso como um diretor, como um artista? Você acha que a gente está repetindo padrões que a gente não resolveu? Essa repetição, como é que você vê isso em termos teatrais? E o teatro pode curar, pode nos ajudar a curar isso a longo prazo? Não sei. Queria que você fizesse alguma ponderação sobre isso. Olha, eu não sou otimista nesse ponto, não. Né? O teatro é um germe que você coloca e infecta algumas pessoas. Né?
mudar a realidade seria a gente se colocar num plano de heroicidade que eu acho que não é. Não, são exatamente esses salvadores da pátria, eles fazem exatamente isso, né? Quando você pega, por exemplo, Mussolini, a gente pensar que o partido fascista, na Terceira Internacional Socialista, era um partido socialista. E aí, para conseguir os seus fins, ele vai fazendo tantas associações que ele foi parar do outro lado sem perceber. E as pessoas não perceberam. Quando a gente se coloca nesse lugar de salvador da pátria, de Messias, a gente entra num terreno muito perigoso. Então, a gente faz. A gente toca as pessoas, sem dúvida, da nossa bolha, e pessoas que estão na tangente dela, né? Quanto a essa questão da América Latina, foi muito legal, porque eu fui reler, né? Eu, antes de ser ator, antes de ser diretor de teatro, eu fui jornalista, e antes de ser jornalista, eu fiz economia. Então, eu fui reler toda a literatura do período, Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, Eduardo Galeano, ver como essas pessoas pensavam nos anos 60, época que o Viana escreveu. A gente não pode deixar de ressaltar que o Viana tinha 30 anos quando escreveu essa peça, uma obra dessa dimensão, né? Então, ele faz essa peça não retrata tudo da América Latina, nenhum autor retrata tudo. Ele retrata uma fatia, né? Quando nós fizemos o Panorama do Teatro Brasileiro, que a gente montou Plínio, Nelson, Viana, Jorge Andrade, cada um deles retratou uma fatia do Brasil, que é o que o teatro pode fazer. Nenhum autor dá conta de toda a realidade, né? Ele dá conta de uma parte da realidade. E analisar isso, quer dizer, esse Brasil submerso, subterrâneo, ele não deixou de existir depois da ditadura. Ele ficou só debaixo do tapete. Ele existe na tortura policial que você tem aqui, nas milícias. Ele estava existindo, só que sem o aval do Estado assinando isso embaixo. Mas, às vezes, perpetuando isso. Às vezes, o Estado... Eu acho que, quando a gente fala disso, é uma constatação terrível. Nós vivemos 20 anos de democracia, que a gente pode questionar ou não, mas foram 20 anos de democracia, talvez o período mais longo de democracia do Brasil, né? Mas eu não deixo de achar que os agentes dessa democracia não investiram o quanto deviam, sobretudo na educação do seu povo. Eu acho que essa poeira que está embaixo do tapete é produto da ignorância, que está em todas as esferas sociais. Está na elite, mas não só na elite, está na classe média, está no povo, por um processo de ignorância profunda. Quando a gente fala disso, da negação da história, né? Um país que retira a história do seu currículo, geografia, história, né? Eu digo que eu fui um privilegiado nesse sentido, porque durante a ditadura militar, período que eu me formei, né? Em ginásio científico, hoje tem outros nomes, mas não importa, era isso que significava. Grandes professores estavam proibidos de dar aulas em universidades. Então, nós tivemos no ginásio, no colegial, excelentes professores de história e geografia que nos fizeram pensar, né? Então, quando a gente entrava na universidade, quem teve a oportunidade de entrar na universidade, que eram muito poucos, hoje mais gente tem acesso, mas nós tínhamos uma universidade em que as pessoas entravam mais preparadas e a universidade era melhor. O sistema educacional brasileiro foi desmontado completamente. A saúde, por incrível que pareça, é horrível, mas tem algum laivo no meio dela. O SUS é algum laivo. Quantas pessoas não teriam morrido se não fosse o SUS durante a pandemia? É claro que a expansão tinha que ser muito maior, né? Mas quando a gente pensa na educação, que é o pensamento, os nossos governos democráticos não fizeram nada pelo pensamento. Não estou falando de ideologizar, eu estou falando que a escola sem ideologia. Isso é uma bobagem, então, né, dos fascistas de plantão. Mas não é disso que eu estou falando de
pensamento, educação, documentos históricos. Quer dizer, o quanto a ditadura militar foi contada ao longo desses anos. O quanto ela foi relida. E não só a ditadura militar, como a ditadura do Getúlio. As possíveis associações, eu acho que o Papigirte tem um tamanho muito mais próximo de um Getúlio, de um Perón, do que das bestas que estão hoje no poder. Né? Então, nós somos reféns disso, de um país estruturado desta maneira, como o pai da pátria. Né? O Getúlio ele era um ditador que tinha esse viés populista, tanto que tinha o seu GG, que era a figura dele no teatro de revista, em que tirava-se um sarro de si próprio. Né? É a Evita cantando, vestida de Hebe Camargo, cantando na Casa Rosada. E isso dignificado. Né? Essa imagem, quer dizer, as cantoras do rádio que foram amantes do Getúlio não chegaram a desempenhar o papel da Evita, porque nós éramos um país mais moralista ainda. Imagina se largasse as santinhas com as quais eram casados para viver com uma cantora da Rádio Nacional, uma vedete do Teatro de Revista. Mas essa ideia da bufonaria que a gente tem. Né? Nós temos bufões em que uma parte do povo se identifica. Porque olha como ele é simples, olha como ele é claro, e é isso que monta esse projeto populista, mas que só vinga porque nós temos uma educação desmontada no Brasil. Né? Nós temos uma quantidade de 120 milhões de analfabetos funcionais. Isso é de uma gravidade profunda, não é só o analfabetismo. Eu dou aula para gente que sai de faculdade, filhos de pais progressistas, que estudaram em bons colégios, boas faculdades, e não entendem minimamente um texto que leem. E gente inteligente, quando você explica, eles entendem. São capazes de entender, mas são incapazes de perceber o que está ali escrito, porque não foram ensinados a pensar. Porque tiveram uma escola desmontada, que prepara simplesmente os privilegiados, não estou falando dos privilegiados, para uma possível competição de um mercado de trabalho, mas não para o pensamento. Então, a América Latina é vulnerável por conta disso. Não há interesse no pensamento. Né? Então, existe uma indústria fonográfica, existe uma indústria audiovisual vendendo ideias por trás. Né? Hollywood foi uma invenção que os americanos tiveram para vender ideias. Aí já vai começar por uma... você não pode falar americanos porque eles não são a América inteira. Não, o nome do país é Estados Unidos da América, como nós éramos até 69, Estados Unidos do Brasil. Então nós éramos brasileiros, portanto eles são americanos. Eles deram o nome ao país deles de América. Chamar de estadunidense é a coisa mais fascista que eu posso imaginar. Né? Não, eles são americanos porque é a América, o país é a América. Então, assim como nós somos brasileiros, nós não somos mais Estados Unidos do Brasil, ainda bem, né? Mas sempre não deixamos de ser brasileiros. Então, eles inventaram essa ideia de Hollywood para ideias subliminares, porque é a percepção que não basta mexer nas mentes, como foi o caso da imprensa criada pelo Hearst, né? Vamos manipular a informação, nós precisamos mexer nos corações. E inventaram Hollywood cheio de ideias por trás. Né? Se a gente pensar que O Vento Levou é uma propaganda da Ku Klux Klan, que pouca gente consegue enxergar isso, mas né? Então, quantas ideias, né? Quando a gente liga a televisão, quantas ideias, e às vezes em uma novela exprimida entre um jornal e outro, quantas ideias subliminares não estão ali inscritas. Né? Atualmente, assim, já chegou a um grau de disfarçatez que não é nem subliminar, tem uma expressão direta, já são específicas mesmo, sem a menor vergonha na cara. Né? Já não precisa mais ser subliminar. Mas durante quantos anos na primeira eleição, por exemplo, a presidente no Brasil, os atores contratados da maior rede de televisão brasileira cantavam com as cores, cantava aquela musiquinha do Hoje é um Novo Dia, do Novo Tempo Começou, que foi composta no ano do AI-5, né?
já como primeira mensagem subliminar, cantavam esta musiquinha em plataformas, como aquelas que cantavam You Are the World, não sei o quê, cantavam essa musiquinha com as cores do candidato que estava sendo apoiado. Pouca gente diz isso e pouca gente olha, enxerga para isso. Nossa função como artistas é exatamente enxergar o que há de simbólico nas mensagens, não só no que é literal. Essa é uma crise do nosso tempo. Todo mundo entende tudo literalmente, né? Então, é um pouco isso. Eu acho que essa... Valério, Eduardo, eu não sei se está acontecendo com vocês, mas está dando um eco, Eduardo começou a falar, de uns 2 minutos para cá, um eco estranho, que não sei se é uma questão técnica aí que está acontecendo. Aqui eu acho que não apareceu tanto, não. Pode ser que tenha aparecido aí para você. Eu não senti muito isso aqui. Mas, de qualquer maneira... Será que é no meu? Você falando agora também está dando esse eco, parece uma coisa sinestésica, assim, elétrica. É no seu. A gente vai... Quando você for falar, eu fecho os nossos microfones e aí vai facilitar para você. Olha, acho que, Eduardo, você trouxe aí um panorama muito interessante, muito potente. E essa coisa do simbólico, né? Eu acho que uma das qualidades aqui da TV 247 é que ela procura trazer pessoas de variadas áreas para que haja essa reflexão. E a arte, a literatura tem entrado aqui com bastante força para a gente poder fazer esse tipo de reflexão. Inclusive, até indico a vocês e a quem estiver nos assistindo, nós estamos fazendo uma série de lives com o Pedro Paulo Rocha, que é o filho do Glauber Rocha, junto com vários estudiosos, para falar de um livro chamado O Antiédipo, 50 anos desse livro, O Antiédipo, escrito por Gilles Deleuze e Félix Guattari, que faz justamente uma reflexão de toda essa hiperestrutura na qual nós estamos inseridos, com toda essa questão que você está falando aí, Eduardo, de mensagens oh, meu Deus, enrolou aqui. Com essas mensagens ocultas, com essa questão da própria radicalização nessa ideia de pátria, família e religião, né? Essa mistura de elementos que são tão contundentes aqui na América Latina, especificamente no Brasil. A peça do Vianinha usa nomes... Agora, mudando assim, a peça do Vianinha usa nomes latino-americanos, né? Quer dizer, que não estariam dentro do escopo dos nomes brasileiros. Foi uma estratégia para tentar driblar aí a censura. Lógico que também é uma mensagem por trás disso. Vocês mantiveram isso, né? Não houve nenhuma alteração nesse sentido, né? De se aproximar do momento atual, não, né? Você pergunta para mim ou para o Zé? Para você. Depois o Zé. Eduardo. Depois, eu vou te mostrar aqui as fotos da peça. Deixa o Eduardo aí. Depois até quero voltar. Quando ele fala sobre a arte, sobre se a arte tem alguma função no meio disso aí, que o Eduardo mais ou menos respondeu, depois até que eu quero voltar a ela. Mas essa daí especificamente, Eduardo... Olha, eu acho que o Viana escreve isso em plena censura, né? Então ele escreve um país fictício, metafórico, mas nossa tradição, né, latino-americana, o Gabriel Garcia Marques já faz isso com a Macondo dele, né? É um pequeno elemento de distanciamento que nos aproxima, né? Isso vem lá do Aristóteles, né? Eu sou capaz de ver a imagem do horroroso, mas não aguentar ver o horroroso. Então, quando um papel da arte é isso, é metaforizar. É isso que eu acho que essa é uma grande crise do nosso tempo. Até em relação a pares nossos, às vezes, que estão na nossa bolha, que leem as coisas todas de maneira muito literal, né? O simbólico, o metafórico, o metonímico, ele parece que foi abolido. Tudo parece que é o que é, né? Quando eu vejo que a Bela Adormecida não pode mais receber o beijo do príncipe porque ela é uma vulnerável, eu acho que é a abolição completa do metafórico,
né? Então, nós temos uma sociedade que tem medo do metafórico, porque parece que o metafórico é o discurso de quem detém o poder disfarçado, e não é a capacidade que você tem, na verdade, de criar as suas ligações como espectador, como leitor, né? Abrir o seu campo do inconsciente. Mas talvez o inconsciente seja hoje alguma coisa do poder, né? Acho que talvez seja encarado desta maneira. Muito bom, muito bom. Achei muito interessante essa coisa da gente poder ler esse metafórico e poder tirar as nossas próprias conclusões, né? Zé Carlos, me fala então um pouco dessa questão da arte e depois eu vou mostrar as fotos do espetáculo que vocês vão gostar muito e aí você vai comentando, tá bom? Então diga lá. Espera só um pouquinho que eu fechei aqui o seu áudio. Pode falar. Não, são duas coisas aí, né? Bom, primeiro sobre essa questão dos nomes serem fictícios. Então, qualquer semelhança com a realidade, como é que fala aquele negócio? Qualquer o quê? É mera coincidência. Coincidência. Ou não é mera coincidência. No nosso caso, não é mera coincidência, não, qualquer semelhança, certo? Então, metaforicamente, ele está muito objetivo na peça. E também, eu acho que o Vianinha também, de alguma maneira, eu não sei, está falando da América Latina como um todo, e não especificamente no período, acho que ele se defende, mas não especificamente do Brasil, porque a América Latina, naquele período toda, ela estava sendo submetida especialmente pelos americanos. Não é à toa que veio todas essas indústrias automobilísticas, essas coisas que deram outras questões, a cultura americana, o cinema americano, quer dizer, há uma imposição, não é? Principalmente dos anos 60 para cá, então, acho que o Vianinha, quando ele faz isso também, ele transcende a questão só do país, né? Ele transcende a questão que nós estávamos vivendo, o AI-5 em 68, quando ele escreveu essa peça, e outras coisas mais, que destruiu a chamada educação, as escolas que estavam sendo implementadas, né? As escolas pilotos que tinham uma pedagogia diferente, que tinha teatro, tinha arte, tinha laboratórios, tudo isso foi destruído, né? A partir de 68. Então, essa era uma questão que eu acho que o Viana transcende, e transcende nos dias de hoje também, e ao mesmo tempo ele tem essa objetividade, porque ele fala da sua casa e amplia para o mundo, amplia para o planeta, amplia para a América Latina e amplia para o planeta, né? Então, por isso que eu acho que a obra dele, ela é transcendental mesmo, para o ator é assim, é uma exigência e ao mesmo tempo uma necessidade humana, para fazer esse trabalho, a gente teve para fazer o Papegirte como um todo, e especialmente fazer essa personagem, tive que subir um Everest, porque no meio disso tudo, a exigência que tem o trabalho, a exigência para o ator, o trabalho de criação que você tem que ter, e ao mesmo tempo, eu ainda peguei a Covid, então eu tive que lidar. Foi muito real e, ao mesmo tempo, muito curador essa obra do Viana. Então, eu acredito, voltando à questão da arte, que a arte tem uma questão muito importante nesse mundo em que a gente vive, e eu acho que ela tem uma função fundamental. E aí eu tenho que remeter à minha experiência própria, né? Quer dizer, eu acho que eu tive uma mudança na minha vida, e que eu agradeço até hoje, quando eu comecei a assistir Plínio Marcos, assistia o Assalto do Zé Vicente, assistia as montagens do Antunes Filho, ver o teatro de arena, entendeu como é que é? Isso que me levou ao teatro. Mas mais do que ao teatro, é ver o mundo, refletir o mundo, pensar esse mundo de uma maneira da qual eu estava sendo dirigido de uma maneira muito calhorda, né? Então, de alguma maneira, isso aí me faz dar outras perspectivas de olhar. Foi através da arte. Então, eu acho que a arte... Então, a mim, de alguma maneira, ela foi importante. Eu acho que, ainda hoje, eu reafirmo dentro de mim que a gente tem que mudar, e a partir da gente mesmo, a partir de cada um.
se eu começar a olhar para dentro de mim mesmo, começar a fazer o que pode estar luminoso dentro de mim, que eu tenho que expandir essa luminosidade e não bloquear, e não competir, e não ser farinha pouca, meu pirão primeiro, né, que a gente vive ainda, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, que é uma coisa que o Galeano já dizia lá atrás, nas veias abertas da América Latina. Entende? Nós vivemos aqui na farinha pouca, meu pirão primeiro. É por isso que os caras vêm, dominam e colocam a gente um contra o outro. E a gente perde a noção de onde está o inimigo verdadeiro. Um pouco é essa situação. Então, a arte, ela tem uma função mesmo de mexer, de abrir, de trazer meu inconsciente, trazer à tona, entendeu? A minha alma, entendeu? Como é que fazer com que eu perceba o verdadeiro motivo de existir. Então, eu acho que a arte ela não é só uma curadora pessoal, mas ela é uma curadora que me ajuda, assim, de fato, a expandir para a sociedade e a fazer com que se eu me transformo, eu transformo a sociedade. Se eu fico o mesmo e fico só nas palavras, aí, então, a gente vê o idiota fazendo uns discursos que você até concorda às vezes, não é não? Mas é o idiota fazendo, você tem que ler ele. Ler essa alma que é mentirosa, que é canalha, que é fanática, que é doente. Então, tem que ter percepção para isso. Eu acho que a arte ajuda, sim, a gente a ler o nosso corpo, ler o outro de outra maneira, não é? Quando ele sobe naquela moto com aquele monte de o quê, não sei o quê, e saem por aí, você lê no corpo dessa gente o que eles querem de verdade. Eles não querem a verdadeira humanidade. Eles querem sair dando tiro, entendeu? E pegue em quem pegar. Ô Zé, o problema, a questão é que eu acredito muito na ciência, na arte e na ciência, né? Então, até para fazer análise de exame de fezes, você precisa ter conhecimento científico. Então, por isso que eu não analiso o que está aí. Porque seria fazer exame de fezes e analisar exame de fezes, né? Eu espero que estejam indo para o esgoto daqui a 4 meses. Com certeza. Mas olha, será uma transição, viu? Porque, na verdade, pode até... Vai sair. Mas a gente tem toda uma sociedade para se curar, né? Sim, não. Achar que a gente vai resolver tudo daqui a 4 meses, não. Mas não pode ter mais 4 anos disso, né? Não, porque aí seria... a solução. Nós vamos ter muito tempo para curar essas coisas. Inclusive, eu acho que quem entrar tem que pensar nesses 20 anos de governo democrático, que essa revolução educacional não foi feita no Brasil. Quem entra com essa responsabilidade. Para daqui a 20 anos a gente ter um país melhor. Eu talvez não veja, o Zé talvez não veja, mas a gente gostaria que o país fosse melhor daqui a 20 anos. De qualquer forma, então, voltando aqui à nossa peça, esse trabalho, ele exigiu da gente, o Vianinha, ele exige, e isso é maravilhoso. Ele não entrega nada, ele bandeja, ele faz com que você entre para dentro da sua alma e você se exponha, você tem que se colocar para as coisas acontecerem. Acho que eu escolhi teatro também, falando sobre a arte, Valéria, porque o teatro é a grande raiz que a gente poderia... Eu vejo assim, uma grande raiz de possibilidades, assim, que poderia ser, você, assim, bem calhou, poderia ser a salvação da humanidade. Por quê? Porque no teatro, você é obrigado a ficar em volta do fogo, todo mundo tem que ter palavra, todo mundo tem que ter espaço para falar, para se expor, para colocar seu corpo, para colocar sua mente. Esse é um exercício democrático que vai além da democracia. Entendeu? Que eu aprendo com os meus erros através do outro, o outro aprende comigo e a gente aprende a crescer junto em busca de alguma coisa em comum que seja bom para todo mundo. Porque para quem a gente está oferecendo os trabalhos que a gente faz? Para quem que a gente oferece um espetáculo como Papa e Guirte? Não é só para mim, mas é a partir da minha transformação, da minha fé, da minha crença, junto com os meus companheiros, aquilo que a gente lutou, porque eu tive que abrir mão de uma série de coisas minhas, entender mais o outro teve que abrir mão de pensamentos dele para a gente construir alguma coisa que é para servir à humanidade. Essa é uma função da arte, é uma missão que a gente tem.
eu acho que se a nossa elite política, se a nossa elite econômica, se eles tentassem, eles pensassem mais amplamente, aí eu vejo os instrumentos que o teatro tem, entendeu? Nesse sentido, para qualquer campo social, para qualquer campo político, social, econômico, educacional, da saúde, se todos se reunissem e vissem o que é necessário de verdade, o que é fundamental para a gente servir. A gente está aqui para servir, entendeu? E isso não é religião, isso chama-se humanidade, entendeu? Isso é religião porque é religare, é do religare. Então, estou falando que eu creio na arte, sim, ainda. Muito bom. Olha, eu vou colocar aqui as fotos e quero também que vocês comentem um pouquinho e também comentem até quando a peça fica em cartaz, acho que até julho, né? Eu preferia que a gente acabasse amanhã, que não tivesse mais necessidade de fazer essa peça. Mas ela está sendo necessária, eu acho que a gente vai ficar muito tempo ainda, né, Eduardo? Muito bom. Olha, eu vou compartilhar aqui. Dá para ver? Vocês estão visualizando? Sim. Tá, porque eu não visualizo vocês. Então, ó, aqui a gente tem o Zé Carlos já caracterizado no personagem. Vão comentando, tá bom? Eu vou passando, vocês vão comentando. Bom, é só uma coisa que a gente está nessa primeira temporada até 17 de julho, porque a gente tem outros compromissos fora do nosso galpão, mas a gente pretende fazer a peça até o final do ano, né? Isso é um objetivo, voltará ao cartaz, até porque está lotando, é para poucos espectadores. Então, agora, esta peça, quer dizer, a gente trabalhou, essa imagem que a gente está vendo aí, a gente trabalhou a ideia do busto, né? Desse traje ligeiramente militarizado, né? Esta figura, como se fosse um busto daqueles de um herói da pátria, né? E é um misto do figurino, é meio um misto, né? Moderno e também um pouco antigo, né? A gente trabalhou na peça com não figurino, não cenário, a não iluminação, a não trilha sonora, a não direção. São sugestões de coisas. É como se a gente estivesse fazendo a peça numa sala de ensaio e abrisse essa sala de ensaio para os espectadores, em que os atores começam a colocar parte do figurino e isso daí. Aí tem uma sucessão do Zé Carlos, eu não sei se ele quer comentar, uma sucessão de fotos dele. Não, mas é isso que você está falando, mas só para corroborar, quero dizer que dentro dessa... Porque para chegar, às vezes, ao mais simples é a coisa mais difícil que existe, entendeu, Valéria? É você chegar ao simples. Essa peça ela tem uma complexidade, mas para a gente chegar na simplicidade dela, a gente tem que trabalhar várias camadas, ir jogando fora, ir limpando e trabalhando. Isso que o Eduardo está falando da luz, essa simplicidade, sem grandes efeitos de luz, dá uma teatralidade também muito especial ao espetáculo. As fotos são excelentes. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Você acaba pegando imagens dos atores, imagens do espetáculo, que talvez uma iluminação sofisticadíssima com 300 refletores, com mesa, você não conseguia. Mas para chegar a essa simplicidade, a gente teve que passar também por muitas coisas que teve que jogar fora. Esse é um exercício também da síntese do pensamento do Vianinha, e, ao mesmo tempo, através dessa síntese, ele expande uma vibração muito especial. E acho que a luz que o Eduardo está falando também ajuda muito dentro desse pensamento. Bom, a gente perdeu... A textura, né? Oi, diga. A gente perdeu vários... Essa foto, por exemplo, ela fala porque também ela nos remete a um universo que está sendo bastante discutido, que sempre foi, que a gente vive num mundo masculinizado, machista ainda, não é? E aqui mostra uma relação dele com a Camila, que faz a Graziella, é uma relação muito violenta, muito abrupta, muito de dominação do homem em cima da mulher. Que é uma questão assim, é uma questão muito a ser discutida, porque ainda nós vivenciamos isso. Nós estamos vendo a todo dia mulher que é morta, mulher que é espancada, e aqui também tem esse retrato. Apesar, isso que eu quero dizer, artisticamente o espetáculo também ele adquire uma dimensão muito bela, entendeu? Tem muito humor, tem muito jogo emocionante,
E, então, eu estou dizendo só porque a construção do trabalho, ela também tem um lado artístico muito curioso que deve ser visto. Bom, essa figura que aparece aí é o Mariz, que é uma sombra do Papegirte, né? É um ex-guerrilheiro que foi torturado e que vai ser a grande sombra na alma do Papegirte, né? A gente passou por várias fotos, a gente vai falando e a gente vai perdendo coisas. Teve uma que apareceu o general, né? Por trás dele, anterior, e aí, né, que tem o guarda-costas dele e o general de óculos escuros. O guarda-costas é o Adriano Bedin e o Eduardo Semerjan faz no início coronel, depois general, que é exatamente um desses generais que está articulando por trás do poder, que usa o Papegirte e derruba o Papegirte também para tomar o poder. Porque, voltando, Edu, falando a respeito da humanidade, dessas figuras também, ele é um personagem também que tem os seus fantasmas. Ele carrega na sua história, e isso vem como se fosse fantasma na cabeça dele. Então, tem alguma coisa do inconsciente que vai aparecendo também, e que é corporificado nessa paranoia que essa personagem carrega também. Ao mesmo tempo que ele é o dono, é o poderoso, ele carrega uma paranoia muito significativa dentro do espetáculo e dentro dessa chamada humanidade que a gente está falando de uma personagem como ele. Eu fico imaginando esse indivíduo que está aí, os fantasmas que esse cara carrega quando ele põe a cabeça no travesseiro. Aí tem sempre, por trás dele tem sempre ou os mecanismos de poder ou a culpa no passado dele, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente não falou, quer dizer, que ele inspira o nome de Papa, né, porque quase todos eles eram chamados de Papa pelo povo, mas no Papa Doc, né? Que é o ditador do Haiti, que depois teve o filho que era o Baby Doc. Aí é uma cena dele com o Manito, esse é exatamente o guerrilheiro que morreu assassinado, né? E eu acho que outra coisa que o Viana coloca na peça que é muito interessante, que é as contradições da própria esquerda. Quer dizer, os que resolveram partir para a luta armada e os que são contra acham que seria inútil esse mecanismo, né? Aí vai mais uma cena do quando se torturou e se matou. Aí são as duas figuras, né, que têm exatamente posturas opostas. O Mariz, que é o que está na frente, que é o que acha que tem que se discutir, que aquele gesto vai ser inútil, e o outro que tem uma atitude de herói e acaba morrendo numa ação de assalto a uma divisão do exército, assassinado. São as duas figuras. As fotos estão lindíssimas. De quem são as fotos mesmo? Do Ronaldo Gutierrez, que é sempre nosso fotógrafo, né? Os dois, quando eram operários da fábrica, estavam articulando como tomar o poder e com posições diametralmente opostas. Eu acho que esse jogo de sombras, né, luz, dá uma textura, ficou uma coisa também meio acinzentada, né? O tom do espetáculo é todo entre o caqui, o preto e branco, o bege, né? Isso a gente transita por aí. A Camila, que faz a Graziella, que é uma dessas, que é o que essa figura feminina representa. Ela é uma prostituta que é sustentada pelo Papegirte e, ao mesmo tempo, tem caso com o chofer que foi lá para matá-lo. Esse aí é o nosso milico de plantão, né? Na época que ele era coronel, porque na peça ele passa de coronel a general a presidente do país, né? Ele tem uma trajetória na qual ele vai andando. Aí vão aparecendo as figuras do espetáculo, né? Essa é a Grissa, que é a outra mulher da peça, que é tia de um dos meninos que foi assassinado durante a ditadura e que trabalha para o Papegirte, né? E Isabel Sete, Isabel Sete, a atriz que faz, né? E
que é também um peso na cabeça do Papa, porque o tempo inteiro ela está cobrando. Esse é o Fúlvio Filho, que faz o americano, ou o estrangeiro, desculpa, o americano aí não, porque nada é real, né? Então, é a figura que vem... Mas né? Mas ele fala inglês. Ele fala inglês. Ele fala inglês, né? E a gente criou um momento que ele entra cantando Over the Rainbow. Cantando o delírio do arco-íris, pavimentando as estradas. Esse é o outro militar, que é o Menandro, feito pelo Maurício Bittencourt, né? Que faz um teórico amigo do Papi Girst, mas que também está... Isso já é uma foto com o público presente. Com o público, né? Olha que interessante, muito bom. Porque o público está presente, tudo acontece na frente do público. E muito próximo ao público, então. Muito né? próximo, não dá para mentir. Aí, tudo acontece numa sala e a plateia está presente nessa sala. Exatamente, o tempo inteiro. Né? Os jogos são o tempo inteiro... Isso é a figura central do Papa, né? Ele é o centro da ação. E aí ele anda pelo passado e pelo presente com essa imagem construída. Isso é um belo estudo, Valéria, a obra do Vianinha, e essa peça especificamente, para sociólogos, para psicólogos, para psiquiatras. É um belo estudo de camadas humanas, assim, para a medicina, sabe? E aqui está o torturador, estava essa última foto, né? O torturador, o guarda-costas do Papi Girst, no meio do público, quer dizer, num outro aspecto metafórico, o quanto nós não somos coniventes e estamos associados a essas figuras. Mesmo Gente, não, pode falar, mesmo? Não, mesmo que de uma maneira sem perceber, sem percepção, né? O quanto nós fazemos parte dessa máquina. Gente, quando nós fazemos parte desse pensamento, né, Eduardo? Exatamente. Se você parar bem... outro dia eu estava com um amigo meu, com a esposa dele, o que eu vi ele falar, é uma pessoa de arte, é uma pessoa ligada, é uma pessoa aberta, moderna, é contra esse status que está estabelecido, e algumas coisas que ele falava para a esposa dele, que depois eu tive que chamar ele do lado para não ser... Eu falei, é impressionante como, às vezes, as coisas estão dentro da gente. Eu acho que esse momento tão contundente está realmente trazendo à tona muitas questões, tanto pessoais quanto coletivas. Olha, a peça é incrível, eu quero muito ir assistir, convido a todos que estão aqui na TV 247 para assistirem, para mandarem aí para os amigos, compartilharem, porque o espetáculo é excelente, a peça é excelente, o diretor é excelente, os atores são excelentes, o ator aqui é excelente, então, olha, é uma dica maravilhosa. Tá onde? Fala pra gente, tá no... Olha só, tá no galpão do Grupo Tapa, na Barra Funda, Rua Lopes Chaves, 86, ingresso na Simpla, é bom a pessoa comprar, porque rarissimamente tem sobrado ingressos de última hora, e isso que a Valéria falou, ela está fazendo uma entrevista, né, e não viu a peça ainda. Então, isso é o que a gente humildemente convida e pede, vão assistir a nossa peça. Porque, antes das eleições. Não, já, agora! A gente pede isso com toda humildade. Nós fazemos para o público. Nós não fazemos para os nossos pares artistas. Nós fazemos para o público, para colocar as coisas em questão. Então, eu tenho dado muitas entrevistas para pessoas que não foram assistir. Então, eu começo a cobrar da Valéria a sua responsabilidade. Não, mas eu conheço a peça, eu li a peça, estudei. Não, mas você conhece a peça, você não conhece o nosso espetáculo. Não conheço. É isso que eu estou cobrando. O quanto a gente é agente de coisas e se coloca no lugar de paciente. Você pode até ir e detestar, dizer assim, olha, eu entrevistei
Nós não somos excelentes, não. Nós somos só pessoas que fazemos nosso Nós trabalho. somos excelentes. Não, nós cumprimos o nosso ofício. Nós cumprimos o nosso ofício. Não, Mas é tem certeza. isso. Só para completar, Então, Eduardo. fale. Só para completar, sim. De qualquer forma, tem sido muito grata a presença do público lá e a manifestação desse público. Com a obra em si, tanto que o espetáculo acaba. Aliás, como é na nossa sede, lá tem um café, tem um bolo, tem um chá, então está sendo um espaço também, um núcleo de agregamento, onde as pessoas podem chegar, ser bem recebidas. Acabou o espetáculo, a gente fica, a plateia praticamente inteira fica ali tomando café, chá e querendo conversar com a gente a respeito do trabalho. O que eu quero dizer é que o trabalho, na verdade, a gente falou muito das questões políticas e tal, mas ela tem uma estética encantadora e não é só uma obra de arte a serviço, vamos dizer, de uma discussão política, mas a serviço da arte e do prazer que a gente está oferecendo para as pessoas que vão lá assistir. Esteticamente também ela tem um encanto. Eu falo isso não é porque eu faço a peça, mas porque são manifestações do público e até da crítica, que já saiu e releva esse caso. Então, nós estamos convidando as pessoas para terem não só uma noite, mas que seja uma noite de muito prazer também, de muito agrado. Muito bom. Eduardo, quer falar suas últimas considerações aí? Não, a gente esqueceu de dizer que é sexta e sábado às 20 horas, domingo às 18 horas. Foi um prazer participar da entrevista. E maior prazer vai ser se vocês forem assistir e puderem, já que essa entrevista não é ao vivo, não tem um chat para a gente discutir, encontrar, como o Zé falou, depois da peça e tomar um café com a gente lá no café, um chá ou um álcool, enfim, e conversar com os atores. Nesse friozinho, um álcool, uma pequena dose. Mas tem aquela pessoa que é abstêmia, que só toma um chazinho, um café, também tem isso tá lá. Valendo, mas o mais, ou nem tomar nada, só sentar lá e bater um papo com a gente depois. Que maravilha! Então, quem está assistindo essa entrevista, coloca aqui no chat depois, se você já viu, se você quer ver. Se você viu também as entrevistas que a gente fez no Tríptico falando do Vianinha, vão ao teatro, prestigiem esse espetáculo histórico, fundamental, feito por um dos maiores e melhores grupos de teatro do Brasil, dirigido por esse excelente diretor, que é o Eduardo Tolentino de Araújo, e esse grande ator, que é o Zé Carlos Machado. Eu costumo dizer que eu sou um grande atormentado. Então, grande atormentado. E quero dar um último oi assim. Viva Vianinha, viva o teatro, viva as artes, viva o pensamento e viva o seu programa. Muito obrigado. Muito bom, gente. E viva o Brasil, né? E viva o Brasil. E viva o Brasil, apesar de você. Muito obrigada. Então, nos vemos aí no próximo Cultura 247. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Um beijo e assistam Papa e Guirte. Até mais.